que apresentar os argumentos que serão menos constitucionais, senador Pedro Táxi, porque não estou à altura, como aluno, em apresentar argumentos constitucionais diante do professor, que é Vossa Excelência. São argumentos mais de natureza política em relação a essa matéria, senador Pedro Táxi, senhor presidente. No âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o ilustre senador Pedro Táxi apresentou o relatório sobre o projeto de lei do Senado número 508, de 2013, de autoria do ilustre senador Armando Monteiro, cuja ementa já foi transcrita já foi aqui dita. O ilustre autor da proposição pretendia estabelecer em legislação esparsa o que chamou de crime de vandalismo, promover ou participar de atos coletivos de destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos ou particulares, equipamentos urbanos, instalações de meios de transporte de passageiros, veículos e monumentos, mediante violência ou ameaça por qualquer motivo ou qualquer título. Para hipótese, previu penas de 4 a 12 anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, sem prejuízo das correspondentes à violência empregada à formação de quadrilha. Também havia previsão de condutas equiparadas e qualificadas. Já o nobre relator da matéria optou por emenda, em que substituiu a figura criminosa autônoma por agravante e causas especiais de aumento de pena nos crimes de homicídio, lesões corporais e dano. São os artigos 121, 129 e 163 do Código Penal, quando um desses crimes for praticado em manifestações populares, concentração de pessoas ou qualquer encontro multitudinário. Na 23ª reunião ordinária dessa comissão, realizada em 30 de abril próximo passado, restou concedido o pedido de vista coletiva aos membros. Com o presente voto separado, pretendemos, com todo respeito, expor nossas divergências quanto à análise deste PLS, que, a nosso sentir, manifesta inconstitucionalidade, porque entendemos que viola o artigo 5º, inciso 4º, 16, 17 da Constituição Federal. Com efeito, ainda que disfarçadamente, o substitutivo, no nosso entender, atenta contra a liberdade de expressão e manifestação do pensamento e seus consectários dos direitos de reunião e livre associação, o que ensejou redação da Carta Aberta por importantes organizações da sociedade civil. E aqui digo, não vou me deter às manifestações da sociedade civil, mas aqui digo que tem expressa manifestação de entidades da sociedade civil, como Anistia Internacional, dentre outras entidades, que tem se manifestado contra a tipificação que resta nesse projeto de lei. É que essa proposição, no nosso entender, pretende prestar uma condição desejada pela democracia, o que, quando muito, deveria ser neutra, à ocorrência de manifestações populares e de concentração de pessoas, ou quaisquer encontros multitudinários. O papel de qualificadores de crimes, aumentando sensivelmente as penas previstas no Código Penal para os crimes que especifica. Nesse sentido, merecem destaque as considerações de José Fernando Botero Bernal, para quem a reunião de pessoas nas condições estabelecidas pela Constituição e pela CADH não poderia ser vista de forma diversa do que acordar, não poderia ser vistas como algo simples, como o acordar, o comer ou o andar pela calçada ou pela praça pública. Trata-se de um direito, tal como tantos outros, ou que não comete alguém, seja ou não funcionário público. Questionar o porquê se faz ou deixa de fazer, o faz ou não porque o exercício de um direito, e isso já deveria bastar. Assim como base em tais ensinamentos, remarca Giancarlo Sicunas Vai o seguinte: entre as diversas formas de reuniões possíveis de serem realizadas, pode-se elencar os meros encontros, os eventos culturais em geral, as aulas públicas, as passeatas, os protestos, as milícias e tantas outras possibilidades de reuniões, quantas forem os anseios das pessoas envolvidas.
É por igual razão que toda e qualquer tentativa legislativa de criminalizar movimentos sociais e protestos, ou conceber tratamento mais gravoso para os que deles tomem parte, deve ser veementemente rechaçada por padecer de inconstitucionalidade em sua gênese, uma vez que não respeita o conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Ante o exposto, senhor presidente, em atenção às preocupações dos professores citados e das organizações subscritoras da Carta Aberta acima transcrita, Artigo 19 Brasil, Conectas, Direitos Humanos, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Greenpeace Brasil, Comitê Popular da Copa, nós entendemos que este projeto deve ser arquivado e falo aqui para concluir, senhor presidente. A nossa preocupação não é e deve ter até a melhor das intenções, em especial por parte do autor e por parte do relator da matéria. Deve ter a melhor das intenções, conhecendo em especial como conheço o relator da matéria. Ok. Deve ter, sem dúvida, a melhor das intenções. Mas a minha preocupação é como? A minha preocupação não é com o legislador em tese. A minha preocupação é com a aplicação da legislação. E é com os interesses que estarão por trás na aplicação dessa legislação. Essa legislação depois, ela vai ser utilizada não por seu fim em tese, mas por aqueles que irão querer utilizar essa legislação para inibir o que eu considero o mais sagrado dos sagrados direitos conquistados da redemocratização, que foi o direito à manifestação. Este direito, o direito à livre manifestação, o direito às mobilizações, o direito, e isso está longe do que se tipifica, abre aspas, como vandalismo. Alguns dos que estão aqui, e eu quero tipificar dois em especial, eu e o senador Lindenberg Farias, somos de uma geração de militantes políticos que alvoreceu no seio de manifestações. Eu e o senador Lindenberg somos de uma geração que foi forjada nas ruas desse país em manifestações públicas. E se não fosse manifestações de rua... Vossa Excelência me permite uma parte? Senador Pedro Tax, com o maior prazer e honra. O senador Randolfo está concluindo, só falta 50 segundos. Então, mas dentro desses 50 segundos, uma parte. Okay. Eu gostaria que Vossa Excelência, senador Randolfo, me indicasse aí, no substitutivo, um único dispositivo que proíbe, veda, restringe, coloca obstáculo à manifestação. Eu falo todos, senador. Eu falarei, senador Lindenberg, do senador senador Lindenberg. Senador Randolfo, Vossa Excelência, eu falarei vários, senador. É criminalização de movimentos sociais, de manifestações. Senador Randolfo. Sim, falo para concluir. Senador Pedro Tax, a minha preocupação é... Eu vou arguir, meu querido Pedro Tax, o que o nosso mestre das leis, o Montesquieu, falava do espírito das leis. Eu vou arguir o que é o espírito que a lei procura. O espírito da legislação, como ela vai ser utilizado, me permita, senador Tax, ela vai ser utilizada como um freio para a manifestação. Okay. A minha preocupação, aí me permita dizer, aquela máxima que foi utilizada, parece-me que é por Pedro Aleixo, a máxima, o problema não é a lei, o problema não é o espírito, o problema é como ela vai ser utilizada pelo guarda da esquina. A minha preocupação é a aplicação desse instrumento. A minha preocupação é a utilização desse instrumento posterior a ela ser sancionada. A despeito de caracterizar e tipificar o chamado crime de vandalismo, nós vamos criar um instrumento que vai ser limitador de manifestações. A arguição do chamado vandalismo sempre foi, não é um argumento novo, meu querido senador Pedro Tax, meu querido senador Aloysio. Arguir o crime de vandalismo é uma
é uma argumentação antiga. É uma argumentação que vem desde a República Velha. Chamar de vandalismo a mobilização dos de baixo, dos oprimidos no Brasil, por direitos. A mobilização dos oprimidos por querer mais direitos. Essa argumentação não é nova. Essa argumentação é antiga. E é por isso que esse projeto tem que ser rejeitado. Como é que chama o cara que queima ônibus, então? Senador Pedro Táxi, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu represento a República Velha aqui nessa casa. Gostaria de dizer a você. Eu quero... Vossa Excelência deseja discutir o projeto, que é autor. Ok, ele é autor e vai discutir o projeto. Estão inscritos senador Humberto Costa, senador Armando, senadora Gleisi. Eu gostaria de ofício, em nome do artigo 408, parágrafo 2º, incluir na pauta o parecer do senador Romero Jucá. Nós só temos 2 dias. A questão de ordem do senador presidente do Congresso Nacional. É a decisão de ofício dessa presidência. Com a palavra, o senador Pedro Táxi, que na condição de relator tem precedência. Depois abriremos, Vossa Excelência quer se posicionar agora, depois ou intermitentemente. Vossa Excelência tem todo o direito. Como Vossa Excelência é escravo do regimento, é verdade, o regimento diz que o relator pode se posicionar em qualquer situação. Mas eu vou dizer, senhor presidente, que a fala do senador Randolfo Rodrigues, a quem nós devemos muito respeito, e eu quero expressar isso, muito respeito, o projeto e o substitutivo, aliás, os projetos que se convolaram, se transformaram no substitutivo que está sendo votado, em nenhum dispositivo ele restringe manifestações. Ele não faz absolutamente nada disso. Aliás, nós mudamos o projeto justamente para que nós pudéssemos evitar qualquer alegação de inconstitucionalidade ao projeto. Não trata de restrição às manifestações. Seria inconstitucional qualquer espécie de restrição às manifestações. Agora, nós não podemos permitir que, valendo de manifestações, sejam cometidos crimes, senhor presidente. Patrimônio público, como o caso do Itamaraty, o patrimônio particular que a Constituição garante, né, a integridade física do cidadão possam ser violadas. Nós não estamos restringindo manifestações. No mais, com todo respeito ao senador Randolfo, é querer trazer argumentos outros que não constam do substitutivo. Agora, e citar Montesquieu, né, senador Randolfo, com todo respeito a Vossa Excelência, né, o espírito das leis, nós teríamos que trazer aqui algum... Nós teríamos que fazer uma consulta esotérica aqui, se nós tivéssemos condições de fazer a leitura do espírito das leis. Na interpretação moderna, nós sabemos que interpretar não é apenas retirar sentido, mas é dar sentido ao que ali está escrito. Em nenhum momento o substitutivo restringe qualquer espécie de manifestação. E nós não estamos criando um tipo penal de vandalismo. O substitutivo afasta isso. O substitutivo afasta, não existe um tipo penal para vandalismo, diversamente do que existe nas legislações alienígenas, senhor presidente. Em discussão a matéria, como o primeiro inscrito, o senador Lindbergh. Senador Aníbal, me inscreve, por favor. Logo em seguida, o senador Humberto Costa, senador Armando Monteiro, senadora Gleisi. Senhor presidente. Romero Jucá e Aloysio Nunes. Eu queria fazer um apelo aqui, senhor presidente. Não, estou me inscrevendo, senador Aníbal. Senadora Ana Rita também está inscrita. Ao senador Pedro Táxi. Eu acho que a gente está tendo aqui uma abordagem unilateral. Eu acompanhei essas manifestações, a gente sabe que houve excessos, mas houve excesso dos dois lados. Houve excesso do aparato de repressão das polícias do Estado. Eu fiz manifestação há muito tempo, Luiz, quando a gente tem 18 anos, em alguns momentos, nós tomamos atitudes que eram provocadoras para a polícia. Mas tinha mais preparação do corpo policial. Hoje nós estamos preparando policiais em 6 meses. Tinha toda uma preparação sobre conflitos que não existe mais. E eu acho que nós deveríamos debater esse tema com mais calma, chamar uma audiência pública. E quero dizer mais, senador Pedro Táxi, olha só, tem uma crise de repressão. Deixa eu só lançar os argumentos. Nós temos que entender essas manifestações a fundo. Nós estamos vivendo uma grande crise de representatividade nesse país e em várias outras partes do mundo. Questionam os partidos, essa nossa democracia que se distanciou.
Nós do Parlamento Brasileiro não oferecemos nenhuma resposta. Não teve, senador Pedro Táxi, nenhuma medida de reforma política. Não teve nada de concreto. Nós estamos avançando no sentido de criminalizar movimentos sociais. Eu vou explicar o porquê. Eu quero explicar o porquê. Primeiro, devo dizer uma coisa. Nunca foi tão difícil um jovem de 18 anos que quer ir para uma passeata, sem cometer crime, delito algum, protestar contra vários motivos, como nos dias de hoje. Nunca foi tão difícil. Está acontecendo fatos o seguinte: legislações penais, legislações estaduais restritivas. Caso no Rio de Janeiro que 300 foram presos de uma vez para averiguação. Hoje, um jovem que quer protestar de forma pacífica, ele pensa 2, 3 vezes, 4 vezes. Uma parte, antes... Concedo a parte ao senador Luiz Nunes. Bem, e o sujeito que queima ônibus? Qual é a resposta que a sociedade, que a sociedade espera do Poder Legislativo? Para queimar ônibus, eu te explico. Para destruir a agência bancária. Eu te explico. É diferente do jovem, do velho, que sai para protestar, para dizer... O fenômeno que é um fenômeno que está, inclusive, inibindo as manifestações é o vandalismo. É a gente que entra nisso para arrebentar as coisas. Mas eu explico aqui a você. Eu explico aqui os senhores. Ângela Portela. Senadora Ângela Portela, por favor, desculpa. Eu explico aos senhores aqui. Hoje nós temos uma tipificação penal, eu quero dizer, nesse caso trágico da morte do cinegrafista Santiago. Aqueles 2 jovens estão presos e estão respondendo por homicídio triplamente qualificado. O problema não é a legislação penal, e eu queria, Petax, entrar no ponto aqui. Olha só, em relação ao homicídio, quais são os qualificadores em relação ao homicídio? Nós temos aqui cometimento de crime com motivação especialmente repugnante ou vil. Motivos torpes. Nós estamos colocando a participação na manifestação nesse mesmo rol. É o mesmo aumento de pena. É o mesmo qualificador. Nós temos aqui outro qualificador de homicídio. Qualifica o delito praticado de maneira praticamente cruel ou insidiosa. Colocar manifestação nisso significa por si só uma reprovação da manifestação. Deixa eu só acabar essa parte. Estou distorcendo o que está escrito, senhor presidente. Não estou distorcendo. Não. Eu quero explicar que não estou distorcendo. Eu só quero um tempo para concluir, senador Petax. Eu não estou distorcendo. Agora, nós estamos colocando um homicídio acontecendo em manifestação no mesmo rol dessas qualificadoras. Agora eu quero chamar a atenção para o mais grave. Dano ao patrimônio. No dano ao patrimônio, do jeito que está aqui, vira pena privativa de liberdade, aqui, 4 vezes maior a pena do que os casos das qualificadoras. Quais são as qualificadoras de dano ao patrimônio? Violência ou grave ameaça à pessoa, emprego de substância inflamável. Pois bem, acontecer um dano ao patrimônio em manifestação, a pena é 4 vezes superior a essas qualificadoras. 24 vezes superior ao dano ao patrimônio simples. Isso, senador Petax, nos conflitos agrários significa criminalizar os movimentos sociais nos conflitos agrários. Ocupações de terra. Eu falo uma coisa aos senhores, eu queria dar esse meu testemunho. Peço silêncio. Eu, com 18 anos de idade, era da Uni. Nós invadimos a Bolsa de Valores na véspera da privatização da Vale. Quebramos as portas ali e invadimos lá dentro. Eu, o senador Randolph e outros mais. Pois bem, eu acreditava naquele momento, eu com 18 anos, acreditava naquele momento que nós estávamos num grande projeto de defesa do Estado. Esse que fala que é senador. Pena privativa de liberdade. Eu pergunto, esses jovens que estão nas manifestações, vários no futuro, vão ser senadores, parlamentares. Eu espero uma nova geração que está questionando isso. Nós temos que oferecer diálogo, outros canais, não endurecimento. E digo mais, eu queria encerrar dizendo isso. Conclua, senador. Aprovar agora, na véspera da organização do evento da Copa do Mundo, é outro fato que eu acho que nós não deveríamos fazer aqui. Deveríamos esperar. Essa não é a mensagem. Sabe qual é a mensagem, senador? Não é Vossa Excelência, nem o senador Luiz Nunes.
que um jovem rebelde, senador Luiz Nunes, que lutou contra a ditadura militar. Veja, eu não falei nada. Eu perguntei a você. Claro. O que fazer com o sujeito que queima ônibus? Só isso. Tem tipificação. Eu respondo. A tipificação. O problema. Vossa Excelência já respondeu. O problema. Já estou respondendo para acabar. Tem tipificação tem tipificação para tudo. Para tudo. Para tudo. Eu falei do caso do homicídio lá. Tudo tem tipificação aqui. Eu só queria fazer esse apelo, porque não é o caso do senador Pedro Táxi, senador Luiz, nem dos senadores que estão aqui discutindo. Mas tem uma reação dos poderes às manifestações que é quase de medo. Tem gente que quer acabar a manifestação, não é pelo pessoal que quebra, não. É porque não quer povo na rua. E a gente tem que pensar nessa nova juventude que está vindo. Então, eu acho que o símbolo é muito ruim. A gente tem que estender a mão ao diálogo, à discussão e apresentar uma resposta só no sentido de mexer na legislação penal é um grave equívoco, porque nós não oferecemos outras respostas, respostas políticas que as ruas estão pedindo e que tem que haver com essa nossa crise de representatividade. Muito obrigado. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. A primeira questão que me deixa um pouco preocupado é quando nós passamos a legislar em momentos de comoção. Eu me lembro bem do 11 de setembro, por exemplo, um caso gravíssimo, e que terminou